Olá pessoal, estamos aqui hoje para mais um episódio do Abananados InstaCast. Hoje, oferecido pelo posto de combustíveis Anel do Brejo, onde você encontra combustível de qualidade com preço justo. O papo de hoje é com o nosso amigo, doutorando e professor da língua. Sem problemas. E o papo de hoje é com o nosso amigo, doutorando e professor de língua portuguesa, André Luiz. Olá pessoal, uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Um prazer recebê-lo, André. E queria dizer a vocês que o tema de hoje não poderia ser outro. É educação. Nós falaremos sobre os problemas enfrentados na educação durante a pandemia. Mas primeiro, André, eu vou pedir que você se apresente para o nosso público. Bom, como o pessoal já falou, meu nome é André Luiz, certo? André Luiz Souza. Eu sou graduado em Letras, Língua Portuguesa, pela Universidade do Estado aqui da Paraíba. Pós-graduado também em Ensino de Línguas e Literaturas. Mestre em Linguística e atualmente doutorando em Linguística pela Universidade Federal da Paraíba. Eu só queria dizer uma coisa, arrasou. Tem que respeitar. Respeitar muito. Então, André, agora nós queremos que você fizesse um pouquinho do seu apanhado geral dos seus estudos até aqui. Bom, eu decidi trabalhar com a docência, né? E aí na escolha do curso, do trabalhar com o curso de letras, eu acabei me enveredando por uma área muito específica chamada sociolinguística, que trabalha com essas relações entre língua e sociedade. Mas uma das coisas que eu gosto muito é sobre práticas de ensino de linguagem, né? Na verdade, tudo que envolve ensino me chama muita atenção. Então, quando eu digo que fiz mestrado em linguística ou faço doutorado em linguística, sempre tinha uma ideia de que eu trabalho exclusivamente com normas gramaticais, quando na verdade nós não estudamos essas normas gramaticais. Esse estudo de norma gramatical é mesmo da escola, certo? Num programa de linguística, especialmente, nós trabalhamos com o que é a própria língua, o que as pessoas pensam sobre a língua, o que é a linguagem, o que as pessoas fazem com a linguagem, certo? Então, meus interesses, né, dentro desse campo de formação estão associados ao trabalho com a linguagem e muito voltado também para essas práticas de ensino-aprendizagem. Muito bacana. Eu queria saber de você quando é que começou a sua paixão mesmo por lecionar. Porque você é professor e quando a gente entra nesse ramo, sinceramente, a gente sente um pouco de vazio quando a gente deixa, né? Hoje eu estou sentindo um pouco disso. Quando é que começou a sua paixão por lecionar? Bom, Jacques, é o seguinte, quando eu entrei em escola pública, né, para estudar, que eu estudei em Bananeiras, assim, toda a trajetória da educação básica. Então, quando eu me via na escola como aluno, né, e via aquela posição do professor, sempre foi uma posição que eu respeitei muito, né? Então eu ficava pensando como eu poderia estar naquela mesma posição, mas nunca sabia exatamente o que eu iria fazer. Tá? Foram passando os anos, quando eu entrei no ensino médio, que vem toda aquela cobrança de que você tem que cursar alguma coisa, tem que escolher alguma coisa, e a gente também tem uma família que conta um pouco com a gente em relação a isso, né? Porque você vê, eu como fui, eu acho que assim, das pessoas que eu conheço, da minha família, parentes e tudo mais, eu sou a primeira pessoa a ingressar no alto grau de letramento com um doutorado, e às vezes a gente fala isso como uma coisa assim, grande, que mas que não deveria ser, né? Todo mundo que quisesse fazer poderia estar ali tendo acesso, mas a gente sabe que não é assim. E aí, quando eu me vi nessa posição de ter que escolher, eu sabia que ia ser professor, mas eu não sabia de quê. Né? Então eu fiquei no ensino médio, primeira série do ensino médio, pensando, cogitei fazer matemática na época, por causa do apoio dos professores. Não, faça matemática. E graças a Deus eu não fui fazer, porque eu adoro aprender, mas eu aprendi também que matemática para mim na escola era muito mais um jogo de desafio, sabe? Do que gostar exclusivamente da matemática. E aí quando chegou no terceiro ano do ensino médio, nessa coisa de decidir, quando eu tive que me inscrever no SISU, letras foi uma opção tanto porque era o acessível, que a gente tem que pensar nisso também, eu até pensei isso hoje mais cedo, que eu fui fazer letras, assim, ainda bem que eu gostei muito do curso, me encontrei muito, mas eu não tinha opções, por causa
da família que a gente vem, dos acessos que a gente não tem, né? Então eu tive muita sorte de ter algo próximo de casa, que eu fiz ali em Guarabira, e de gostar, né? Então, assim, essa vontade de ser professor é oriunda dessa formação enquanto aluno, então eu sempre quis me ver naquela posição também. Eu gostaria de dizer que você não teve sorte de cursar a língua portuguesa. A língua portuguesa foi que teve sorte de ter você lá como aluno e hoje indo para esse alto grau de letramento que nós esperamos muito que muitas outras pessoas que são da baixa renda, que vêm de escolas públicas, consigam, né? O nosso maior anseio hoje na educação é que as pessoas cheguem muito alto, que elas voem muito. Sim. E que bom que o filho de Paula está voando, está lá no doutorado, e ele é só mais um nesse iniciozinho, que daqui a pouco nós vamos ver muito mais pessoas. Eu quero aproveitar para dizer uma coisa, aproveitar a questão de mídia mesmo, para dizer uma coisa, gente, enquanto professor de língua portuguesa, porque nós alimentamos socialmente uma coisa muito forte, né, do que é o professor de língua portuguesa, como se nós fôssemos almanaques ambulantes sobre regras e tudo mais, mas não é assim que funciona. Eu quero dizer para todo mundo que vai nos ouvir, assistir, que nós somos bons falantes da língua portuguesa e se reconheçam dessa forma, certo? Nós não falamos ruim, nós não falamos mal, nós podemos sempre refinar e aperfeiçoar a linguagem, certo? A língua e a linguagem. Mas nós somos ótimos falantes da língua portuguesa porque nós aprendemos a falar português, imersos na nossa cultura, nos comunicamos, conversamos, trocamos ideias, tudo mediado pela língua. Então nós somos bons falantes sim, tá? Muito bom, inclusive, essa fala dele, Adriana, porque quando a gente vai lá, eu sou oriundo de zona rural, então quando a gente vai na zona rural, né, eu mesmo falo algumas coisas muito erradas ainda, porque vem da nossa cultura, né, não só da cultura da zona rural, mas a gente vai pegando algumas coisinhas ali e isso não nos torna menor. Né? Sim. Claro, a gente pode aperfeiçoar o nosso plural, aperfeiçoar algumas palavras, mas o que importa é a comunicação. Comunicação acontecendo, eu acredito que estamos aprendendo. E sim, eu acho que o intuito da educação é justamente isso. É sim, aprender. É uma maravilha, a gente fica tão lisonjeada, porque, para quem não sabe, André e eu, nós somos amigos de longas datas, e eu meio que acompanhei esse crescimento dele, e de verdade, quando a gente olha assim para o passado, não, né, André, não dá para imaginar tamanho crescimento. A gente sabe que a gente vai crescer, a gente sabe que a gente vai conquistar alguma coisa, mas não que fosse tão rápido e que fosse assim, né? Porque a gente sempre foi muito brincalhão. E digo mais, né? Do seguinte, eu acho que a gente cresceu para muita coisa. Porque eu falar do meu currículo, as coisas é uma parte, mas enquanto a gente cresceu enquanto pessoa, né? Em relação à amizade e tudo mais, que eu digo a vocês, gente, essa relação de amizade, às vezes o pessoal alimenta o contato 24 horas, né? Mas não é. Então, é muito bom, quando você me chamou, né, convidou, perguntou se eu poderia, eu fiquei muito lisonjeado, muito contente de vir, só procurando espaço, né, vamos ver como é que vai dar certo, mas que bom que deu certo, né? Deus. Graças a Deus. Então, André, agora vamos deixar um pouquinho de lado, isso aí vamos focar no nosso tema principal. Eu queria saber como foi para você as suas aulas durante a pandemia. Bom, quando a pandemia teve início, eu tinha acabado de ingressar no mestrado e ia deixar todas as minhas turmas de educação básica, que eu dava aula numa escola privada em Belém e numa escola privada em Solene. Aí eu deixei as aulas em Belém no ano anterior, ao início da pandemia, e continuei ainda com as turmas ali em Solânia, só que quando eu estava prestes a deixar as turmas, foi quando a coisa toda aconteceu. E aí eu me senti mal em deixar os meus alunos, né, com uma pessoa nova e num novo contexto. Eles tendo que lidar com as duas realidades, né? Um novo docente, porque a gente tem que entender a didática do professor, a dinâmica da sala de aula, e ainda eles teriam que lidar com essa dinâmica do ensino remoto. Porque como é que eu sei que ninguém estava sabendo, né? E aí, fiquei com as turmas ainda durante 2 bimestres, certo? Então, até antes do recesso junino, eu fiquei com as turmas da educação básica. E a experiência foi que foi essa experiência do tudo novo para mim, para isso. Não era novo para mim no sentido dos letramentos digitais, essa coisa de saber manipular a máquina, de usar computador, usar celular. Eu já sabia de algumas plataformas.
Enfim, isso não era novo, mas o que era novo? Tornar isso didático. Tornar isso um recurso de ensino e aprendizagem. Né? Usar o Instagram para isso, o WhatsApp para isso, certo? E aí depois eu fui para a universidade. Foi quando eu migrei para ser professor na UEPB e eu me deparei com uma outra realidade. Né? Que agora era lidar com o pessoal já mais adulto, né? Jovens adultos, mas dentro dessa formação do ensino superior e lidando com a licenciatura, né? Que era a formação de outros professores. E aí, como lidar com isso tudo? Bom, lidar com isso tudo veio com acesso à informação, contato com os colegas, dizendo coisas que deram certo, como funcionaram, pegando ideias dos outros, dizendo assim, não, vou testar para ver se na minha turma funciona. E coisas que funcionam e que continuaram funcionando, outras que não deram certo e você teve que abandonar porque você viu que não estava indo. Né? E a gente viu que algumas dinâmicas da sala de aula não davam para migrar para esse processo remoto. Por quê? Muita gente acreditou que a gente ia pegar a sala de aula física e migrar para o remoto como se fosse simples. Você está fazendo a mesma coisa. Vou dar um exemplo prático. Chamada. Gente, a maior perda de tempo é uma chamada na aula remota. Porque você leva muito tempo para dar conta disso. Aí, professor, aí não faz chamada? Não. Você procura outros recursos para dar conta dessa chamada. Mas ficar lá, fazendo a chamada, com essa cadernetinha, não rola, entende? Então, é isso que aconteceu assim, que eu acho que, pensando no contexto das aulas, foi tornar dinâmico e ao mesmo tempo não tornar monótono, não tornar tão rotineiro, mas ainda assim ter rotina, porque é impossível você também, enquanto professor, criar coisas mirabolantes a todo momento. Né? Não tem condições de fazer isso. Eu respondi tua pergunta? Respondeu muito bem, por sinal. Eu me lembro que na época eu estava substituto. Estava substituto na UFPB. E foi, assim, uma grande revolução. Né? Graças a Deus eu fazia parte de um departamento maravilhoso, que era o Departamento de Educação, com profissionais incríveis. Né? E a UFPB ela nos dava uma plataforma, né? O CIGAR, dentro dele foi integrado uma plataforma que a gente poderia dar nossas aulas por lá. Só que aí a gente acabou utilizando o Zoom, Google Meet, diversas outras ferramentas, até mesmo o próprio WhatsApp, para conseguir ministrar bem nossas aulas. Né? Quais ferramentas você acabou utilizando nas suas aulas? Bom, quando eu estava no início da pandemia com as minhas turmas de educação básica, eu estava utilizando eu queria utilizar dos recursos que fossem mais acessíveis, né, que eles conseguissem manipular mais facilmente. Tudo começou com o grupo do WhatsApp para as turmas, cada turma tinha o seu. Uma página do Instagram que eu abri especificamente, uma página restrita, né, que eles tinham que solicitar para entrar, então nela só tinha os pais, os alunos, coordenação. Foi daí que eu iniciei. E depois eu vi a necessidade de eu ter que conversar com os alunos. Assim, não estava dando, porque outra coisa que a gente percebeu, que era uma coisa que ia demorar. Né? Não era uma coisa de um mês. Aí eu digo, minha gente, agora, como é que eu vou ver esses meninos? E eu tinha aluno recente, 6º ano, não deu tempo nem de eu conhecer eles direito, sabe? Eu tava naquela de querer contato também. Aí como eu tinha logo iniciado o mestrado e estava preso em casa, que inclusive eu disse isso um tempo atrás, e coloquei até nos agradecimentos da minha dissertação, como os meus alunos foram importantes no processo da pandemia, porque eu me senti muito só. Né? Vocês conhecem Maninha, e que o assistindo vai souber quem é aquela coisa dela estar todo dia fora, muito tempo, e eu sozinho em casa. Mas eles eram a minha companhia, entendeu? Aí eu disse, não, gente, eu tenho que arrumar um jeito de entrar em contato. Aí foi quando a gente começou a usar a plataforma Meet, né, para fazer as aulas síncronas. Então eu tinha encontros semanais com os alunos e conseguia trabalhar com eles, leitura dos textos, que às vezes o pessoal fala muito de livro didático, né, de querer criticar o livro didático, porque infelizmente as críticas giram do 8 ou 80 no sentido de ou presta ou não presta. E não é bem por aí, porque nada é perfeito. E o próprio livro didático está nesse caminho. E aí eu sempre tornei o livro didático um recurso possível. Porque se eu não estava entregando material impresso para eles, eles tinham um livro em casa. Então aquilo teria como ser útil. Né? Então, era na aula síncrona que a gente conseguia ter leitura, troca de ideias, uso do chat, quando alguns já queriam falar, porque vinha aquela coisa, professor, meu microfone não funciona, professor, meu vídeo não liga, professor, não estou lhe ouvindo. É igual o pessoal publica na internet, aquela coisa, gente, parece que você está numa mesa branca, tem alguém aí
Tem alguém aí pra você, porque você tem hora que não tá ouvindo ninguém e você não sabe qual é o problema. O problema é você, ou o problema é da internet, ou é o outro. Eu digo, gente, mas assim, então essas plataformas inicialmente funcionaram. Quando eu migrei para a universidade, era esse conjunto ainda do Meet, então a maioria das aulas aconteciam por lá, mas também pelo Google Class. Sim. Que, olha como é interessante. Eu conheci o Google Class, mas não me atentei a usar o Google Class nos meus alunos de educação básica. Mas não era porque eu pensando depois, refletindo, eu pensei o quão complexo ainda seria eles lidarem com outra plataforma, sabe? Eu digo, mas ainda eu vou colocar os meninos para estar usando o Google Class, mais uma coisa, sabe? Você já tendo tantas coisas, né? Para não sobrecarregá-los. Até porque lembrar que eles são crianças, né? Está lidando com criança. E os próprios alunos da universidade não eram diferentes, não, também nesse sentido de reclamar do excesso muitas vezes, né? Mas é isso, assim, essas plataformas foram as mais usuais, inclusive do Google Forms também, muito bom. Que o Google oferta muita coisa. No Google Forms você consegue fazer jogos, quiz, né? Usei para produção de texto, eu fiquei me questionando muito, digo, meu Deus, e agora, como produzir texto? Que é uma coisa muito pensada, assim, voltada para a gente que é professor de português. Produzir texto. E como é que eu vou fazer os alunos produzirem texto, gente? Como é que eu vou fazer? Aí eu disse, vou procurar alguma coisa. Foi o Google Forms. Eles mandavam para mim, eu dava retorno. Também rolava muita foto de WhatsApp com aquela letrinha não legível, mas eu estava ali tentando, né? O recurso que tinha disponível estava funcionando, de alguma forma. Muito bacana, André. Entendi. E dentre tudo isso, quais foram os problemas enfrentados, assim, que você achou dos piores? Eu acho que foi esse contato mesmo, sabe? A interação face a face, você conversar com o outro, sentir o outro, porque é diferente. Olha, quando eu me vi com aquele monte de roxo, que eu fiquei brincando, no retorno presencial, eu disse, gente, se vocês botarem uma letra, eu sei quem é você. Agora, o seu rosto, eu não vou lembrar. Por quê? Você não tem aquele retorno imediato, sabe? Aí você tá dando aula, que é uma coisa que eu amo, você tá dando aula, aí começam umas caras assim, um negócio meio... Você não sabe, mas você percebe, não, acho que não está alcançando aquela pessoa, ela não está entendendo, aí você lança um outro exemplo, aí ela já faz uma carinha mais alegre, do tipo que entendeu. E aí você não tem isso na aula remota, né? Os alunos não ligam as câmeras, você não sabe de como eles estão assistindo a aula, se estão assistindo a aula. Então, assim, era uma coisa que me deixava muito, muito inquieto. Eu não ficava tentando demonstrar isso, mas assim, eu ficava me perguntando muito. Gente, já teve muitos e muitos momentos de eu dar aula assim, só eu no vídeo e tudo desligado. Não tinha ninguém. Passei pela mesma situação. É tenebroso. Quando aconteceu a primeira vez, Jesus. Porque, tipo, eu não sei. Porque é o que eu digo, o aluno conduz muita aula com a gente, né? Aí eu ficava. Às vezes sobrava até meia hora da aula. Eu vou fazer mais o quê? Eu lembro do que meu orientador fala: ele faz a aula, dá o que tem que dar. Eu digo, pois é isso, minha gente. Ninguém vai perguntar nada. Eu não estou percebendo nenhum problema. Sabe uma coisa que eu acho péssimo? Porque até eu me sinto péssimo se eu fosse professor, acho que eu endoidava. Naquele momento que faz, vocês estão entendendo, pessoal? E eu que silêncio. Silêncio. Eu fico, gente, eu tô aqui, mas será que os outros estão ali também? Ou que ninguém quer responder, ou eu não quero responder, eu não tenho. Pra mim tá tudo ok. Tudo ok, professor. Eu bem assim, né? E ninguém falava mais nada, cara. Deixa o professor lá. Né? A gente fica bem apreensivo, porque eu acho que uma das nossas metas em sala de aula é fazer com que eles entendam o conteúdo, fazer com que eles rendam. Né? Eles precisam aprender, eles não precisam decorar, eles precisam aprender. E quando a gente não tem um feedback, mas assim, preciso dizer que, graças a Deus, meus alunos eram muito bons nesse sentido, e mesmo com a câmerazinha desligada, estavam lá sempre interagindo comigo. Eu peguei turmas maravilhosas de pedagogia, então você já imagina, né? O pessoal de pedagogia... A minha cunhada estudou contigo, né? Lidiane. E ela comentava. Aluna maravilhosa. Na verdade, assim, todos os alunos que eu dei aula eram maravilhosos. O curso de pedagogia da UFPB é incrível, nós temos profissionais muito bons lá. Eu perguntava aos meus alunos se eles tinham medo de mim. Eu digo, vocês têm medo de mim? Assim, medo do que eu possa responder. Eu digo, eu passo uma certa impressão do tipo, se você disser que tem dúvida, eu vou lhe massacrar. Eu digo, minha gente, pode perguntar, sabe? Porque é muito triste quando você chega no momento de avaliação, que eu nunca tomo prova como algo definitivo,
Mas eu digo, gente, a nota foi essa. O que aconteceu se todo mundo disse que entendeu? Né? Aí eles, professor, teve um que foi perfeito. Aí ele disse, professor, eu mesmo estava questionando como é que eu estou aqui todos os dias, assisto todas as aulas, tenho todos os textos e queria uma nota dessa. Sabe isso? Eu digo, perfeito. Eu digo, pelo menos é reflexivo, né? Verdade, assim, tiveram vários efeitos essa pandemia nas nossas aulas, né? Mas, de uma forma geral, o que você julga que foi assim mais enfático na educação, essa questão da pandemia em si? Se tratando de estudar, né, do ensino, a aprendizagem, eu considero, pela minha percepção, assim, foi um modus operandi, a coisa de estudar. Os alunos estão tendo dificuldade de lidar com isso, assim, de voltar a essa dinâmica da sala de aula convencional, ter que estudar para a prova, sabe? Porque, por exemplo, durante a pandemia, eu não deixei de fazer certas avaliações somatórias, considerando prova, por exemplo. Mas só que era o seguinte, eu não era bobo a ponto de dizer, olha gente, não pode consultar nada. Gente, pelo amor de Deus, você tá em casa, eu tô policiando todo mundo, aquela coisa toda de criar uma plataforma, uns logins para o aluno não poder sair da página. Eu digo, não, minha gente. Eu digo, o que eu quero avaliar aqui? Eu quero avaliar a argumentação. Se você consegue organizar ideias, pode consultar os textos, não tem problema, sabe? E aí eu percebi que no retorno, eu tirei isso. Né? Não tinha essa mais da consulta do texto. Era, vamos para a prova. E porque é importante, né? Às vezes a gente fala de prova, é porque eu não vejo a prova como eu disse, uma coisa que vai definir alguma coisa. Mas os alunos passam por prova a todo momento, então é importante a gente se ver naquela posição, né? Então eu percebo que é isso, eles parecem estar com dificuldade de organizar como estudar, sabe? Como se organizar a ponto de compreender o conteúdo sem essa coisa sempre da consulta, sempre do acesso, porque parece que a gente facilitou, né, no processo da pandemia. Então, acabou tendo um efeito muito negativo nesse sentido, né? Nesse sentido, sim. Eu acho assim, é o que eu falo, a coisa do 880. A gente ou solta demais ou pesa demais, sabe? Então eu percebo que foi isso, essa coisa deles conseguirem estar mais ligados a como era já a escola. Apesar deles eles passaram mais tempo no modelo convencional de escola do que da pandemia. Né? Só que da pandemia se tornou confortável, porque como eu disse, tipo, você tá lá com a câmera desligada, áudio desligado, deita na sua cama. Não necessariamente tá assistindo a aula. Certo? Então assim, eles também. Isso mostra aquela importância de os alunos aprenderem a aprender, no sentido de eles entenderem também que, gente, não importa que falta conteúdo dado. Não, eu quero saber o que você aprendeu. Né? Teve uma aluna no presencial que ela disse, professor, você vai fazer chamada hoje não? Eu disse, não vou fazer hoje não, vocês podem sair. Ela, faça professor, quando eu falto, o senhor faz, quando eu venho o senhor não faz. Eu digo, mas você vem para assistir a aula ou você vem para não levar a falta? Né? Porque esse deveria ser a ideia. Pensa que você está ali na formação profissional, né? Exatamente. E, infelizmente, às vezes a gente... eu vou me colocar nesse lugar. A gente só percebe isso no final do curso. Quando a gente precisa entrar numa sala de aula, que a gente diz, meu Deus, aquele conteúdo que aquele professor passou me faria toda a diferença agora. Né? Eu gostaria até de comentar que quando eu entrei na UFPB, eu era um profissional totalmente diferente daquele que eu fui quando eu era professor da escola José Rocha Sobrinho, da escola normal. Por quê? Eu não tinha formação completa ainda. E a gente pega muita coisa como modelo daqueles profissionais que já estão na educação há bastante tempo. Né? Então eu pegava muito disso, os alunos me odiavam, porque eu fazia avaliação. A gente não deixa de ser uma cópia, né? Isso não é um problema. O problema é, às vezes, a gente não vê as problemáticas daquelas cópias, porque tem coisa boa para ser copiada. Mas tem coisa que não dá. Tem coisa que não dá. Essa questão de você fazer avaliação quantitativa. Quantitativa não dá, gente. A gente precisa entrar na avaliação qualitativa também, né? Porque os níveis de aprendizado dos alunos são diferentes. E a gente precisa focar em cada nível, né? A gente precisa focar em cada aluno. A gente não está dando aula apenas para a gente não está dando aula para uma sala, a gente está dando aula para vários indivíduos diferentes que têm características distintas e a gente precisa atingir cada uma delas. Não é isso? Muito bem. Exatamente.
Quero dizer, mas eu sou a própria aluna, ainda estou sendo aluna, nunca fui professora, não desejo, admiro vocês. E ela já tentou letras em inglês, não foi, amiga? Já, amigo, já tentei, mas era só pra. Na minha cabeça era pra aprender a língua inglesa mesmo, não pra me passar, não. Ele já é contato que pra ela saber inglês. Eu também comecei letras em inglês agora. Eu sou tão iludida. Mas então, André, eu queria saber de você como professor, quais são as principais queixas dos alunos? Eu como aluno tenho várias, né? Mas eu vamos ver se bate, né? Com as suas. É assim, o que eu percebi é, alunos se questionam muitas vezes dos excessos dos professores, em questão a quantidade de atividades, né? Porque tem atividade demais, o professor não dá descanso, toda semana tem alguma coisa. E uma coisa que os alunos parece que também esqueceram é que muitos de nós também estávamos aprendendo a como lidar com esse contexto pandêmico. Então, assim, questão de queixa, você tem queixa para todo mundo, né? Na questão dos alunos, eu percebi que a queixa era mais essa, no sentido de parecer que o professor não compreende. O professor não entende porque eu isso e aquilo, né? Agora, uma queixa que eu achei muito importante assim, vindo dos alunos sempre, né? Não acho que não era uma queixa, era mais um pedido deles para a gente estar atento a isso. Trabalhos, por exemplo, no meu caso, trabalhando com produção de texto, uma coisa que a gente não consegue deixar de cobrar dos alunos, por exemplo, é a formatação de material, né? Tentar o mínimo, assim, justificar o texto, um alinhamentozinho, né? Para ficar uma coisa armada. E eles disseram uma coisa que eu também tenho dificuldade. Como editar um texto no Docs pelo celular. Que é horrível, é terrível. Eu usei algumas vezes para botar postar algum documento, fazer uma listagem. Gente, que trabalho grande. Imagina você fazer um texto ali. Então os alunos tiveram muita dificuldade, né? Principalmente aqueles que não tinham computador, né? Exato. E outra, sabe o que acontece? A gente fala dessa questão dos letramentos digitais, que funciona como? O letramento, basicamente, você ter contato com um determinado aprendizado e desenvolver. Por isso que muitas pessoas são letradas, mas não são alfabetizadas, né? Tem uma formação em determinada coisa, por exemplo, um agricultor tem um letramento que eu não tenho em relação a fazer uma plantação de qualquer coisa que ele saiba e eu não sei nada, né? E eu tenho um letramento sobre manipular um celular que ele pode não ter, né? Mas manipular essas máquinas não necessariamente é saber manipular os aplicativos, porque ele já tinha contato antes. O professor nunca viu o Word na vida. Diferente de mim, que fui lá fazer 10 meses do curso de informática, eu vendo o Word, PowerPoint, Excel, sabe? Então, quando você lida com máquina, é diferente. Agora, para eles, que simplesmente foram colocados com o que a gente chama de nativo digital, que a grande maioria nasceu, né? No nosso caso, essa coisa na migração, né? Quando deu o boom da internet, então a gente já se incorporou nisso. Mas muitos deles, você considerando principalmente crianças, nasceram com isso já acontecendo. A gente chama de nativo digital, parece que o menino, que o pessoal vai dizer assim, já nasceu mexendo no celular. Mas não é isso. Ele é exposto ao celular muito cedo. Então ele consegue manipular. Mas não quer dizer que ele tenha letramento suficiente para lidar, por exemplo, com essas questões acadêmicas. Exatamente. Né? Então eles tinham dificuldades com isso também. Muito bem. A gente sabe que, assim, ficaram muitos problemas deixados aí pela pandemia na educação, né? E com a chegada das vacinas, graças a Deus, viu, gente? Graças a Deus mesmo. Com a chegada das vacinas, nós já podemos voltar, né? Pelo menos uma grande maioria dos nossos estudantes já estão em aulas presenciais. Uhum. Mas quais foram os efeitos que ficaram? Quais os problemas que foram enfrentados nessa volta da pandemia? Considerando a educação básica, eu não tive a oportunidade de retornar com os alunos de educação básica presencial, mas eu tenho muitos amigos professores, amigos e amigas, e os relatos são sempre em volta dessa questão de os alunos não estão em relação a conseguir se adaptar novamente ao modelo de escola convencional, dificuldade que a gente tem também em conseguir, parece que é mostrar novamente a produtividade das nossas disciplinas nesse pós-pandêmico, porque parece que o porquê estudar volta com mais gana ainda, dizer, por que estudar, por que vir para a escola. O contato entre eles parece também que ficou uma coisa mais assim... Não é a mesma coisa de antes, sabe? Na ideia de interação dos intervalos, as brincadeiras. Eu acho que essa pandemia colocou muito, né,
esse papel do social, da interação com o outro em questão. Eu lembro que eu vi um vídeo no Facebook de uma menina, ela chora, a bichinha, dizendo que estava muito feliz em voltar para a escola porque ela não tinha ninguém para brincar em casa, né? Então, assim, esse retorno, ele veio muito marcado, assim, por questões emocionais, né? Não só da dificuldade do processo de ensino-aprendizagem ter nota, mas em como lidar com os alunos nesse contexto, né? No contexto da universidade, o que eu acabei percebendo, os alunos também estavam com essa sede assim, de nos conhecer, de saber quem a gente era, não queria só ver pela telinha. Então, eu acho que isso que é legal, que a gente mostrar como o papel da interação com o outro é valioso, é importante, né? Tantos autores defendem essa perspectiva interacional, que às vezes parece que você está só mencionando termos, mas você vê na prática como aquilo ali é oportuno. Então, eu acredito que um dos problemas que a gente tem para enfrentar é alimentar novamente a relevância e a importância da gente aprender interagindo, né? Aprender a aprender nesses contextos, certo? E uma coisa que a gente não vai poder deixar de lado, eu acredito também, que é não fazer assim, a pandemia passou, coloca de lado esses recursos. Aí quando tiver um novo período emergencial, a gente traz de volta. Não. Bem, na verdade, para comprovar como a gente deveria estar fazendo uso disso há muito tempo, né? E continuar fazendo. As disciplinas, podem ter oferta de disciplinas remotas, né? Aí você vai ter esse semestre tem uma remota de tal disciplina. Seria, né? Por mim, na minha cabeça, já era para ser assim. Até porque, inclusive, Você muita pode gente escolher. durante a pandemia, né, começou a trabalhar. Muita gente perdeu muita renda e precisou trabalhar. Então, vai acabar atrasando um pouco mais os cursos, porque os cursos já ficaram atrasados, né? Então, a partir do momento que eu oferto 3, 4 disciplinas e na pandemia, num período, eu ofertei apenas uma, né, aqueles alunos ficaram com menos disciplina que eles podiam ter cursado, e até porque não tinha como ofertar mais, minha gente. A gente estava começando, né? A gente precisa entender que esse modelo é totalmente diferente daqueles profissionais que já trabalham com a educação online, né? Com esses cursos online, é totalmente diferente, porque ninguém tinha formação para isso. Quer dizer, algumas pessoas tinham, mas outras não. E a UFPB fez diferente da UEPB. Porque na UEPB a gente ofertou, o semestre foi ofertado normalmente. A questão era quanto de aula seria síncrona e quanto seria assíncrona. Então nós só dávamos 50% síncrono, ou seja, se uma disciplina tem 60 horas, né, então semanalmente você tem 4 aulas daquela disciplina, você só ia dar 2 síncronas. Porque ele não queria deixar os alunos muito expostos da tela do computador, né, por muito tempo, mas tinha que compensar aquelas 2 horas. Aí vinham as queixas dos alunos, os professores estão compensando as aulas com muita atividade, sabe? Muita gente tem que passar. Porque você quer cumprir o currículo também. Aí vem outro ponto, que eu sempre bato na tecla, como a gente tem problemas curriculares, porque a gente fala de transformar a educação, fala das dificuldades dos professores, fala das queixas dos alunos, mas a gente tem um grande problema, que é o sistema de ensino. E parece que não nos dão espaço para criticar esse sistema de ensino. Dizer, olha, tem problemas aqui. Tão quantitativo, você quer tanto que a gente oferte tantas disciplinas com tantos conteúdos, mas os alunos já estão acompanhando. Vai servir de quê? Pois é. A gente tem que focar nos alunos. A educação tem que focar nos estudantes. Né? A verdade é essa. E a gente precisa passar para eles conteúdo, mas o conteúdo tem que ser conteúdo de qualidade e conteúdo que eles aprendam. Porque a gente supera, às vezes, um semestre, um ano letivo. E, às vezes, a gente vê assim, trabalha com um texto, por exemplo. Coisas absurdas, a quantidade de materiais que querem que seja dado durante o ano para o aluno, e quando chega no final do ano, ele quase não sabe mais nada. É complicado. É complicadíssimo. Então, André, mais uma pergunta. Como você vê que pode ser revertido esse quadro, essa situação? Bom, a reversão desse quadro, primeiro, aceitando que esse contexto tecnológico é no qual nós estamos imersos mesmo, e a educação não vai ficar de fora disso, né? Então, essas plataformas de uso aí de aulas síncronas, seja o Zoom, o Google Meet, o que seja, deve permanecer. Os cursos passarem a ofertar disciplina ainda nesses modos. Os alunos terem acesso à formação desse tipo. Eu estava com a disciplina no último semestre que eu estive na universidade, que era justamente sobre linguagem
e tecnologias, né? Ensino de linguagem e tecnologias. E um dos textos que nós discutimos foi justamente sobre as minhas experiências no ensino remoto. E eu defini isso, a gente precisa tentar continuar usando desses recursos, em alguma medida. Eu acho que é uma maneira da gente, não sei se enfrenta o problema, mas a gente não fica, como é que eu posso dizer, na necessidade novamente, no acontecimento de uma pandemia, a gente não está sem nada, de novo, sabe? Porque foi muito exaustivo. Foi muito trabalhoso, né? Ir para toda aquela plataforma, entender como funciona ao mesmo tempo, ensinar os alunos, né? Ajudar os nossos colegas, pedir ajuda a eles, né? Assim, a gente precisou muito. Nós, do lado de cá, né? A gente teve muito problema. Eu imagino que a Dayana e os alunos do lado de lá tiveram muito mais, porque realmente, assim, a gente foi pego totalmente desprevenido. E eu acho que uma coisa que a gente também... Assim, eu como professor, acho que é uma coisa que eu aprendi muito. Eu não aprendi, na verdade. Eu já pensava assim e a pandemia confirmou para mim enquanto professor. A necessidade da gente ser compreensivo, muito. Sabe? Não vamos ficar, minha gente, também ao Deus dará, viu? Porque tem aluno que gosta e que quer, mas não é isso. Mas assim, de entender, quando o aluno chega para mim e diz, professor, olha, foram cada história nessa pandemia. Das engraçadas às muito tristes. Que nem você falou assim, um aluno trabalhando. Professor, eu não abri o áudio, professor, para não ficar atrapalhando sua aula, porque eu estou trabalhando, eu estou fazendo entrega e fico ouvindo pelo fone. Sabe? Aí ele diz, gente, que eu mando assim, professor, eu acabei conseguindo uma proposta de trabalho, eu não queria abrir mão, o senhor poderia me ajudar com alguma coisa que a gente tenta, né? Que às vezes parece até que eu que não quero ajudar, mas você para pra pensar, é justo você perder todas as aulas e ficar sempre arrumando uma maneira de ajudar, né? O que você consegue fazer daí, o que eu consigo fazer daqui, né? Então, eu acho que confirma muito do que eu acredito como professor também, nesse sentido de ser aberto a ouvir, né, os alunos, mas sempre estar atento para não estar passando a mão demais na cabeça, sabe? Mas eu acho que é bem importante a gente estar ouvi-los mesmo com vontade de ouvir. Porque às vezes a gente escuta, mas a gente não está ouvindo. Muito bacana essa análise. Assim, um papo muito, muito massa, enriquecedor, né? Nos trouxe muita coisa boa aqui, André, hoje. Né? Fluiu, nós nos sentimos muito à vontade em tratar esse tema com ele. Eu passar a noite toda aqui. De antemão, já queremos agradecer muito, André, por ter aceitado, por ter topado. A gente está nesse início do projeto. Então, assim, é um prazer para nós receber pessoas iguais a você, né? Filhos de bananeiras que estão aí lutando, que vai entrar agora no doutorado. A gente já deseja todo o sucesso do mundo. E agradeci muito sua participação aqui hoje. Na próxima é doutor André. Doutor André. Doutorado. Tá? Eu que agradeço, gente. Uma satisfação imensa. Certo? Espero aí que o pessoal goste muito, né, da nossa conversa e que faça o pessoal refletir sobre as coisas e pensar mais e mais e mais sobre a importância de educar, né, e de ter acesso à educação. Muito, muito bacana. Obrigada. Exatamente. A gente vai ficando por aqui hoje, né? E, logicamente, que nas próximas semanas nós traremos temas cada vez mais envolventes, né? A gente quer trazer para vocês temas que façam sentido. A educação faz sentido, né? Então nós queremos cada vez mais produzir coisa boa para você. Então, se você está gostando do nosso Instacast, do Abananados, vai lá, curte, comenta, compartilha, nos manda ideias que a gente vai ter o maior prazer de tentar providenciar o tema que vocês sugerirem pra gente. E a gente fica bonito no vídeo, viu, minha gente? Quem vier, a gente fica muito ok demais. Fica como? Fica ok demais. Olha o bração dele aí, ó. É babado, viu? Obrigada, muito obrigado gente. E beijo. Até mais.